Bom, eu quero conversar um pouco agora com o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense e também pesquisador em Harvard. Professor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso jornal Jovem Pan. E eu quero saber, primeiro, depois de ver essas cenas que parece que tiram um peso dessas famílias no momento em que elas conseguem reencontrar essas pessoas com saúde nesse acordo de cessar-fogo. Mas até onde isso vai durar? E quais são as possibilidades de haver uma nova intensificação nesse conflito diante de novos personagens que vão entrando nessa história? E daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais em Donald Trump e Estados Unidos. Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Bom, são 19 dos 33 reféns dessa primeira fase do acordo de cessar-fogo que foram libertados até o momento. Ou seja, ainda há 76, pelo menos, reféns com o Hamas. Nós não sabemos quantos estão vivos. A estimativa é de que pelo menos 30 desses 76 já estejam mortos. E então Israel recuperaria apenas os corpos para fazer sepultamentos. A questão é que esse acordo de cessar-fogo, de duração de 6 semanas, essa primeira fase, acaba no início de março, no dia 2 de março. Então, nessa primeira fase, ainda tem que ser libertados mais 14 reféns. O Netanyahu, aproveitando a segunda parte da sua pergunta, já pediu uma reunião do seu gabinete de segurança, porque o Trump, na semana passada, exigiu que o Hamas libertasse todos os reféns israelenses, não só esses que foram combinados para as primeira e segunda fases do cessar-fogo. E aí o Trump deu o prazo de até meio-dia de hoje para a libertação desses reféns no horário de Israel. E isso não aconteceu. O Hamas tinha suspendido a entrega dos reféns de hoje. Esses 3 que foram devolvidos nem era para ter sido devolvidos, mas houve uma renegociação com Netanyahu que ameaçava retomar a guerra, retomar as hostilidades. Então, o que nós temos nesse momento é uma reunião do Conselho de Segurança do Netanyahu para decidir se continua na primeira e na segunda fase do cessar-fogo, sendo que o Netanyahu já perdeu um dos seus ministros por ter negociado o cessar-fogo, o ministro Ben-Gvir, que levou 6 cadeiras com ele, e o ministro Smotrich, que tem 8 cadeiras e que, se sair, derruba o primeiro-ministro, derruba o Netanyahu, já disse que, se a segunda fase for implementada, ele não ficará no governo, Evandro. Nossa, professor, e de que maneira que a entrada de Donald Trump nessa história, porque o senhor menciona algo muito interessante, Donald Trump exigiu que o Hamas fizesse isso. Diante do conflito no Oriente Médio e de todo esse fator geopolítico daquela região, quem é Donald Trump para exigir algo para o Hamas nesse sentido? E de que maneira que essas exigências ou essa tentativa de modificar completamente aquela região, com aquele plano que ele disse, inclusive, de construir algo muito melhor, para os palestinos na faixa de Gaza, uma espécie de Riviera ali em Gaza, o quanto isso pode melar ainda mais essa situação? Eu vou começar respondendo quem é Donald Trump para o Hamas. O Trump promete ser o presidente mais pró-Israel na história dos Estados Unidos, que é o país que mais apoiou Israel ao longo de sua história. Desde 1948, foram mais de 280 bilhões de dólares transferidos pelos Estados Unidos em armas e ajuda para Israel. Por ano, desde o governo Obama, são 3,8 bi de dólares. Inclusive, o sistema Domo de Ferro foi construído em uma parceria entre Estados Unidos e Israel. O Trump já disse antes de tomar posse que, quando ele tomasse posse, ainda houvesse reféns com o Hamas, ele transformaria a vida do Hamas no inferno, palavras dele. E é por isso que esse acordo de cessar-fogo foi fechado um dia antes da posse do Trump. Ou seja, houve uma pressão do Trump, há uma disputa entre o Biden e o Trump sobre quem realmente fechou esse cessar-fogo. A proposta do cessar-fogo era toda do Biden, mas, de fato, se não fosse pela posse do Trump, o acordo não teria sido fechado. Isso e o Steve Witkoff, que foi o negociador dos Estados Unidos, que esteve conversando com representantes do Hamas numa mediação do Catar e do Egito, e que levou ao cessar-fogo. Agora, transformar a faixa de Gaza numa Riviera é uma proposta que está muito acima da realidade, porque aquela área é habitada há milênios, ali vivem mais de 2 milhões de pessoas, é equivalente à população da Estônia ou da Macedônia do Norte, há muita gente que não tem para onde ir. O Egito não vai receber 1 milhão de pessoas, nem 500 mil,
porque o Al-Sisi é um inimigo da Irmandade Muçulmana, que é uma aliada do Hamas. O Egito, inclusive, já governou a faixa de Gaza entre as décadas de 50 e 60. E a Jordânia também não vai receber. O rei Abdullah II, depois de uma reunião com o Trump, reiterou que ele não pode receber esses palestinos. Ele é casado com uma palestina e 70% da população da Jordânia é de palestinos. Mas a Jordânia não tem condições de receber 1 milhão, 2 milhões de pessoas, e, ao mesmo tempo, se receber essas pessoas, o rei vai cair. É uma monarquia colocada ali pelos britânicos, é uma monarquia externa à Cisjordânia. Não existe lugar para essas pessoas serem deslocadas, e o deslocamento forçado delas é um crime de guerra. O que resta é a solução de reconstruir a faixa de Gaza com elas na faixa de Gaza, se elas não quiserem sair. Então, aí, só para finalizar, Evandro, essa parece ser uma proposta do Trump buscando uma negociação que traga países árabes para a reconstrução da faixa de Gaza, dentre eles a Arábia Saudita, Evandro. Uhum. Professor, o Acácio Miranda, nosso comentarista, quer participar da entrevista. Vai lá, Acácio. Professor, boa noite. Eu vou pegar um gancho de uma ponderação sua sobre a situação do Benjamin Netanyahu. Ele já vivia uma fragilidade antes do início desses conflitos e, aparentemente, com o desenvolvimento, com o passar do tempo, ele volta a viver uma fragilidade política. No seu entendimento, o fim da guerra está atrelado ao fim do mandato ou da gestão do Bibi? Acabando a guerra, automaticamente ele perde a legitimidade perante os israelenses? Ou, no seu entendimento, são circunstâncias que não têm nexo? Boa noite, Acácio. Essa é uma ótima pergunta. O Netanyahu está respondendo processos criminais. São 4 acusações, inclusive em dezembro agora, ele foi a audiências, ele compareceu a audiências por causa dessas acusações, dentre elas a de corrupção. Não há nenhuma dúvida que depois da guerra o Netanyahu vai responder por que o atentado de 7 de outubro de 2023 aconteceu. Porque autoridades da inteligência de Israel já pediram demissão e fizeram a meia-culpa por isso ter acontecido, por não ter sido prevenido por toda a vigilância que Israel mantém naquela região. A gente também tem um precedente histórico. A Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel na Guerra do Yom Kippur, em 73, ela também respondeu criminalmente e foi condenada por pela Guerra de Yom Kippur ter acontecido por Israel ter baixado a guarda nessa data que é uma data religiosa para Israel. Então, veja, é um fato que Netanyahu vai responder por uma suposta leniência pelos atentados terem acontecido em 7 de outubro. E fora de Israel tem acusações do Tribunal Penal Internacional sobre crimes de guerra que o Netanyahu teria cometido, não só ele, mas o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant. Então, existe nesse momento uma coalizão que mantém o Netanyahu no poder. São 120 cadeiras no parlamento, o Netanyahu só tem 61, né? Depois que o Ben-Gvir saiu, ele levou 6. Então, se o Smotrich sair, o Netanyahu perde a maioria absoluta e cai. E além desses dois, só tem um último ministro que é ultranacionalista, que é o ministro Saar, que é das Relações Exteriores. Então, não existe possibilidade do Netanyahu continuar no poder depois da guerra, Cássio. Agora, professor, só para a gente arrematar a nossa conversa aqui, nós mostramos quantas pessoas foram mortas naquele ataque do grupo terrorista Hamas, os reféns que agora estão sendo libertos aos poucos, mas também contamos a quantidade de pessoas que morreram com os ataques feitos por Israel, né? Mais de 40 mil, segundo o Ministério da Saúde, que é controlado, obviamente, pelo Hamas. Havia ali no começo uma indicação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que essa ofensiva seria para destruir o Hamas. Mas o que a gente está acompanhando esse tempo todo depois são as ações ainda sendo conduzidas pelo Hamas e zero expectativa de eliminação desse grupo terrorista. Então, qual que é o saldo no teu ponto de vista? Pois é, essa pergunta nos leva a questionar por que um grupo de 30 mil terroristas, que é o Hamas, ataca o país com o 14º maior orçamento militar do mundo, que é Israel. Porque esse é o efeito esperado, que Israel entrasse e que fosse acusado de atuar desproporcionalmente, o que de fato foi, de ter atingido civis de forma desproporcional, embora o Hamas tenha escavado naquela região mais de 500 quilômetros de túnel e tenha usado os civis da faixa de Gaza como escudos e os reféns de Israel.
Nós vemos o terrorismo internacional se espalhando pelo mundo, sinagogas no mundo inteiro com segurança máxima desde 7 de outubro de 2023, na Europa, nos Estados Unidos. A ideia do Hamas, a ideia do terrorismo se espalhou por outros países. Nós vemos mais países na ONU reconhecendo o Estado da Palestina. Quando o Hamas atacou, eram 139, hoje são 146, ou seja, mais países reconhecem a Palestina como Estado. Tudo isso é um saldo que o Hamas contabiliza. Agora, dos 30 mil integrantes, 15 mil foram mortos, estimadamente, por Israel. Mas mais pessoas se uniram ao Hamas depois dessas incursões de Israel à faixa de Gaza. Então, o Hamas continua no poder. E aí, só para finalizar, Evandro, quando se reuniu com o Trump, o Netanyahu disse que a guerra vai acabar não com esses acordos de cessar-fogo, mas sim quando Israel destruir completamente o poder militar do Hamas na faixa de Gaza, o que de fato não aconteceu até o momento, Evandro. Professor, muito obrigado por conversar conosco neste sábado. As portas estão sempre abertas aqui. Um grande abraço. Obrigado pelo convite. Até logo. Até.